16. É preciso amor para ser feliz. Naqueles últimos meses, o espírito Vitória acompanhava o quanto podia algum dos encarnados junto com João, ou outros espíritos da mesma elevação de seu mentor. Às vezes em que foi até a residência de seus pais, ela não se sentiu bem. Eles a idolatravam, acreditavam que havia evoluído muito e tinha inúmeras missões no plano espiritual, como espírito de considerável prestígio. Com isso, pouco lhes endereçavam preces e bons pensamentos. Ao contrário, faziam-lhe pedidos. Eles estão errados. Vitória lamentou-se, à sombra de grande amargura. João, meus pais acreditam que estou em condições de ministra em alguma colônia, ou no mínimo socorrista na espiritualidade. Acham que vivo em planos muito elevados, quando na verdade ainda estou na crosta terrestre. Eles se enganaram. Por serem espíritas, acham que você... Ela o interrompeu e ironizou. Acham que cheguei arrasando na espiritualidade, quando na verdade cheguei arrasada. Que droga! Pensam que tenho qualidade de ordem moral elevada. Acham que me classifico como espírito superior, prudente ou sábio. Algumas pessoas da casa espírita vivem me enchendo de pedidos, rogativas, como se eu fosse alguma santa. Sinto-me mal com isso, muito mal. Até meus pais e parentes imploram súplicas a mim e a meu irmão. Esse foi um grande erro que eles cometeram. Porém, não os culpe. O desespero de se separar de um filho é imenso e faz com que os pais se descontrolem. No caso deles, que perderam 2, foi muito pior. Por isso, o melhor para você foi estar no posto espiritual que existe na casa de Janaína. As vibrações endereçadas a você através de Davi, Janaína e Cristiano fortaleceram-na e a protegeram. Eu, meu irmão, onde está o Vanilson? Como ele está? Melhor do que você. E me diz isso assim, dessa maneira? O que queria que eu respondesse, Vitória? Seu irmão está bem. Recolheu-se a uma colônia, foi assistido. Nas próximas semanas deve ir morar com seus avós. Espera, como assim? O Vanilson era endiabrado. Foi ele quem nos matou, protestou. Tem certeza? A pergunta de seu mentor soou com tal seriedade que Vitória emudeceu por um momento. O olhar penetrante do mentor, fixando-a por longo tempo, estremeceu-a. Até que quis saber. Como assim? Foi o Vanilson que nos matou. Era ele quem dirigia. Recorda-se vivamente do exato momento do acidente? O silêncio foi total. O espírito João continuou a narrar, provocando cenas mentais em Vitória, fazendo-a recordar. Todos entraram no carro após Cristiano decidir ir sentado no banco de trás. Vanilson dirigia e você estava ao lado. Como sempre, exigente, nervosa, insatisfeita. E isso foi o suficiente para ligar-se a irmãos zombeteiros. Você entrou na vibração. Em seguida, decidiu rir, brincar exageradamente e de forma estúpida. Tudo para você sempre foi ao extremo. Ou ria demais, ou se zangava demais. Espera aí. Era o meu irmão quem dirigia e começou a correr.
Concordo que incentivei. Eu disse, vai, vai. O Cris está com medo. Nessa hora, o Cris pediu para o Vanilson ir devagar, mas ele continuou. O Cris pediu de novo. Mas você não. Falou ponderadamente e sério, chamando-a à responsabilidade. Ao ver seu noivo assustado, você passou a gritar, alegre, exageradamente, para que seu irmão fosse mais rápido. Afinal, como todas as pessoas controladoras, queria aterrorizar o Cristiano. Isso durou algum tempo. Você ria, gritava, quase descontroladamente. Cristiano chegou a puxá-la pelo braço a fim de chamá-la à realidade. Mas você não quis saber. Ao acreditar que a velocidade não era suficiente, soltou-se do cinto de segurança e passou a perna para o lado do motorista, pisando o pé de seu irmão que estava no acelerador. O carro não era moderno nem novo e permitia que fizesse isso. Então, o acidente aconteceu. Não, não fui eu, sussurrou decepcionada, sentindo-se muito mal. Foi sim, Vitória, confirmou, mesmo sabendo que a verdade provocaria sentimentos incrivelmente tristes. As lembranças se tornaram vivas e uma dor profunda cravou-lhe no peito. Não suportando, começou a chorar e balbuciou. Eu não queria, não sabia que... De qualquer forma, o acidente aconteceria. Porém, foi antecipado por conta da sua atitude. O espírito Vitória não disse mais nada. Triste consigo mesma, decidiu se recolher. Com o passar dos dias, novamente com o intuito de que sua pupila aprendesse, o espírito João solicitou que acompanhasse os encarnados Janaína e Cristiano, que foram visitar Simone e Pedro. Quando estavam lá, observando-as, o espírito Vitória se comoveu com a condição do pequeno Pedro. É tão triste seu estado, ela comentou. Não resistindo à curiosidade, quis saber. João, por que o Pedro precisou reencarnar assim? Porque sua consciência pedia por esse tipo de oportunidade a fim de ter paz. Sabe dizer o que ele fez no passado para desejar essa condição difícil? Pode haver diversas razões para um espírito reencarnar nessa condição. No caso de Pedro, ele foi conivente e também ajudou em torturas que desfiguravam o semelhante. Comprometiam-lhe os órgãos, a saúde física e mental. Pelo fato da evolução espiritual ser uma das leis de Deus, quando passou a entender o quanto foi errado o que fez, passou a sentir a dor do semelhante. Não se conformou com a capacidade que teve. Ao se ver como espírito que tinha no corpo espiritual as marcas de tudo o que provocou, em desespero, procurou por Deus e encontrou-o nos amigos que o recolheram. Muito perturbado, foi assistido e cuidado por uma irmã querida, que prometeu ajudá-lo por puro amor. Vendo seu desespero, essa irmã decidiu que, quando encarnada, ela o receberia como filho, para ajudá-lo a aliviar as dores, ajudá-lo a se recuperar da consciência que tanto o castigava. Essa irmã, que agora é Simone, sua mãe, recebeu-o conforme prometeu, com muito amor e carinho. Pedro se sente muito aliviado porque a reencarnação traz a bênção do esquecimento do passado. Ela ora para o filho e também com ele, como se o nenê entendesse suas palavras. Pode não entender, porém sente a vibração benéfica que se dilata
e envolve a todos durante a prece. A oração derrama uma chuva de energias sublimes, abençoadas, que alivia a mente e a alma. Como isso é importante! Você é um exemplo disso. Eu? Se não fossem as preces e as vibrações que recebeu, penso que não estaria aqui. Dito isso, voltaram ao assunto sobre o pequeno Pedro. Vitória quis saber. Ele não vai ficar muito tempo aqui encarnado, vai? Quanto menos rebeldia tem o espírito, menos será sua aprovação. Existem aqueles que são vigorosos e ficam por mais tempo, mas isso não é comum. Vitória silenciou por longo tempo e só observou, depois concluiu. Cristiano e Simone se dão muito bem. Percebo isso há algum tempo. Meu desencarne aconteceu para que ficassem juntos? Você desencarnou porque era preciso, independente deles ficarem juntos ou não. Afinal, sorriu, eles não estão juntos. Não há qualquer romance entre eles. Há um sentimento muito forte, uma energia de harmonia, amizade, compreensão. Isso é mais do que um romance, coisa que eu não sentia quando estávamos juntos. Breve pausa e perguntou: por que eu desencarnei? Por que você e seu irmão não conversam sobre isso? Como? De que jeito? Soube que ele virá visitá-la hoje. O espírito Vitória sentiu-se invadida por uma imensa alegria. Alargou o sorriso e, de modo animado, quis saber. Quando? Agora? Virá aqui? Logo mais, em casa de Janaína. Ai, não posso acreditar. Então, não acredite, brincou João, feliz com sua alegria. Bem mais tarde, ao retornar para a residência que lhes serviam de abrigo, eufórica, o espírito Vitória aguardava por seu irmão. Vanilson! Gritou ao vê-lo. Correndo para seus braços, envolveu-o com carinho e desatou a chorar, emocionada. Abraçaram-se, beijaram-se e, afastando-se do abraço, ele perguntou, segurando em seu ombro, para vê-la bem de perto. Você está bem, Vitória? Agora estou. E você? Onde esteve? Por que nos separamos? Por que não fui com você? Calma, vamos conversar sobre tudo, pediu alegre com um lindo sorriso no rosto. Acomodaram-se e, menos eufórica, ela quis saber. Eu vou e a avó. Soube que está com eles. Estou, sim. Não sei como nem porquê, mas fui parar direto em uma colônia. Riu. Foi muito engraçado. Acordei e pensei que estava em um hospital. Primeiro, achei que tive um sonho horrível. Recordava vagamente do acidente, de me ver ensanguentado, quebrado, quase irreconhecível. Em seguida, tudo ficou branco. Ouvi uma música impressionantemente suave e bela, e parece que dormi. Ao acordar e me olhar, vi que estava inteiro, sem gesso e tudo no lugar. Foi estranho, porque eu tinha certeza de que deveria estar todo quebrado. Então apareceu uma gatinha, disse propositadamente e se corrigiu a seguir. Opa, quer dizer, não brinque. Não estou brincando, ela é linda, linda mesmo. Para. Então, surgiu aquele anjo no meu quarto, perguntando se eu estava bem. Ela me deu água, e eu nem estava com sede, mas bebi.
Vanilson contava de um jeito brincalhão, espirituoso, sem malícia. Ele era simplesmente feliz, alegre. E a irmã se zangou novamente. Como é que zombeteiro desse jeito foi para uma colônia espiritual e eu não? Você é um canalha. Falou de um modo debochado, sem intuito de ofendê-lo. Sou um canalha de coração bom e de boas ações, maninha. Riu e abraçou-a com carinho. Agora, falando sério, descobri que aquela criatura linda e luzente era minha mentora. Seu nome é Graça. Só que ela foi cruel, pois sem mais nem menos, depois de perguntar se eu estava bem, sorrindo, anunciou: Bem-vindo ao plano espiritual. Riu. Quase morri de susto, né? Em seguida, ela me explicou como foi o desencarne e onde eu estava. Fiquei por algum tempo naquele hospital. Quando tive uma espécie de alta e pensei que a Graça fosse me levar para a casa dela. Nada disso. Fui despejado de lá direto para um educandário. Penso que me acharam mal educado. Sorriu. Você não tem jeito mesmo, Vanilson. Não leva nada a sério. Levo sim. Gosto de brincar com coisas boas. Brincadeira, alegria e felicidade, desde que saudável, não é coisa de espírito inferior, a não ser que haja maldade, malícia. E aí, conta, pediu empolgada. Fiquei um bom tempo no educandário. Dei duro, viu? Precisei estudar e trabalhar muito. E adorei. Perguntei por você, mas me disseram que não quis ir para lá e decidiu fazer uma turnê por aqui. Riu. A irmã fez cara de descontentamento pela brincadeira e ele finalizou. Há pouco tempo fui morar com a vovó. Diferente de você, eu me prendi na crosta terrestre. Permaneci um bom tempo lamentando nossa morte. O pior foi que fiquei atormentando o Cristiano, chorando no ombro dele. Eu soube. Falou dessa vez bem sério. Soube de tudo. Orei muito por você, Vitória. Vibrei para que encontrasse paz na consciência e se elevasse para lugares melhores. Foi bem difícil. Tive muitas dores, sentia os machucados. Tive fome, frio, rezei, mas... Rezou da boca para fora, né? Vendo-a entristecida, pediu desculpa. Foi verdade. Depois de muito tempo, acompanhei as preces de Dona Janaína e dos filhos. Eles intensificaram as preces, pois desconfiaram que o Cris não estava bem emocionalmente por causa da minha presença. A partir daí, eu me sentia cada dia mais aliviada, serena, até dormir melhor. Um sono reparador e não perturbado como antes. Consegui entrar em uma vibração melhor e pude ver o João, meu mentor. Vi o posto espiritual que existe nesta casa. Comecei a aprender, a acompanhar alguns mentores quando me permitiam. Sorriu ao contar. Conheci encarnados novos, ou melhor, novos amigos da Dona Janaína, que não para de fazer amigos. Tem visitado nossos pais? Todas as vezes que fui lá, não gostei do que senti. Fiquei sabendo o que fazem, disse Vanilson. A mim não perturba. A eles faz mal. Pelo menos não estão em depressão por nossa causa. Não te perturba porque você está em nível mais elevado. O que também pode fazer. Fiquei muito triste ao saber que fui eu que provoquei o acidente. Posso ser sincero? Claro.
Ficou triste porque não pôde mais culpar outra pessoa pelo que aconteceu. Você também, Vanilson? Também o quê? Também dizendo a verdade? Aqui não se é feliz nem elevado quando se vive na ilusão. Precisamos nos conhecer, assumir quem somos e reconhecer que fizemos burradas, que algo deu errado por nossa culpa. Fazer isso de verdade, entendeu? Sabe, vendo seu estado e de muitos outros que se diziam religiosos quando encarnados, entendi aquela passagem do Evangelho onde diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que não basta dizer sou cristão para seguir Cristo. O verdadeiro cristão se reconhece pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Muitos querem moldar os ensinamentos de Jesus de acordo com suas ideias e conveniências. O que quer dizer com isso? Você sempre quis que todos satisfizessem sua vontade. Aquele acidente ia acontecer, mas não naquele dia. Eu errei quando fiz uma brincadeira de péssimo gosto. Vi que a avenida era nova e mal estava sinalizada. Sabia que o semáforo estava bem longe e comecei a correr. Assim que decidi parar, senti seu pé sobre o meu. Eu errei sim, mas você reforçou meu erro, querendo ver sua vontade prevalecer. Breve pausa e achou graça quando revelou. O pior foi todo mundo achar que eu fiz aquilo e que ainda estava sem cinto de segurança. Você soltou-se do seu cinto para pisar no acelerador e, ao se aproximar do meu banco, apertou sem querer o botão e soltou meu cinto. Nossa, eu fiz isso também? Fui imprudente, mas não tanto quanto pensam. Se bem que isso não fará diferença agora. Acho que estou entendendo melhor. Tudo tinha de ser de acordo com a minha vontade. Eu sempre fui legal, educada, bacana, só que intolerante. Sempre fazia o que fosse possível para que as pessoas cedessem aos meus desejos. Eu me achava certinha e que minhas ideias eram sempre as melhores. Após alguns instantes, reconheceu. Você, por outro lado, sempre foi o brincalhão, aquele que não esquentava a cabeça. Vivia e deixava viver. Era mais respeitado, atencioso, mesmo quando não podia ajudar. Lembro que eu não tinha paciência com a avó e com o vô. Em minha opinião, eles falavam muito sobre coisas sem importância. Você, ao contrário, dava atenção, conversava, brincava com eles. Sorriu. Trazia sempre as balinhas que a vovó gostava. Lembrava de comprar aquelas revistinhas de caça-palavras, palavras cruzadas para eles, e a revista sobre novelas e artistas, que a vovó sempre gostava. E eu dizia ser revista de fofoca, coisa sem utilidade. Aquilo era tão útil para ocupar a mente deles. Nos finais de semana, saía para caminhar com eles, não se incomodando com o passeio lento. Mesmo depois que o vô precisou ficar na cadeira de rodas, você o levava assim mesmo, não se importando com as dificuldades e os obstáculos. Quando a mãe te dava bronca, nunca ouvi responder. Quando ela estava nervosa, não, claro. Depois eu a procurava para conversar e explicava o que havia acontecido para eu ter feito alguma coisa que ela achou ruim. Muitas vezes ela tinha razão,
outras? Não é só isso, Vanilson. Em incontáveis situações, você foi melhor, bem melhor do que eu. Isso mostra sua elevação e o merecimento de ir direto para uma boa colônia espiritual. A colocação não é essa, minha irmã. Não é merecimento para ir a uma colônia. Trata-se de atração. Se você pensar assim, não irá para uma colônia porque não merece, porque não fez direito tudo o que deveria fazer. Se assim fosse, ninguém iria para uma colônia espiritual boa. Lembre-se da nossa grande referência, o espírito André Luiz. Ele não fez tudo certo ou quase nada certo quando encarnado. Desencarnou muito confuso e perturbado, mas orou sinceramente e se atraiu para um lugar bom na espiritualidade. Ele pode não ter feito tudo muito certo quando encarnado, porém depois, ele nos passou tantas lições, tantos conhecimentos. Então, aprenda com a própria lição. Sabe o que é pior, Vanilson? Não. Eu nem acho que errei tanto. Você não acha, mas sua consciência ou seu inconsciente, sim. Acredita que é inconscientemente que me sinto culpada? Acredito. As leis de Deus vivem em você, na sua mente, no seu coração. Preciso melhorar. Preciso trabalhar as leis de Deus em mim para pensar diferente. Um instante e perguntou: qual é a principal lei de Deus? Acho que Deus só criou uma única lei, é a lei do amor. Se pensar e expandir seu entendimento, sua compreensão, sua reflexão sobre o amor, vai encontrar nesse nobre sentimento a base, o alicerce para a harmonia, a paz, a felicidade, a benevolência, a bem-aventurança e principalmente a tolerância. Por que você ressalta a tolerância? Porque, como no seu caso, quando nos acreditamos repletos de razão e achamos que o outro está errado, a lei de amor é aplicada através da nossa tolerância. Nem sempre podemos mudar o outro, assim como não podemos mudar o mundo. Contudo, conseguiremos viver em harmonia, paz e felicidade se formos tolerantes e calarmos nossas opiniões contundentes, severas, agressivas. Pense nisso. Após alguns instantes, o espírito Vitória comentou: se eu tivesse sido mais tolerante, não lamente o que deixou de fazer. Comece a agir agora, ou terá mais ainda o que lamentar. Vanilson. Fala. Sorriu como se soubesse o que ela queria. Pode me dizer por que desencarnei tão nova e com tanta coisa pela frente? Tem certeza que quer saber? Tem algo a ver com a Simone e o Cristiano? Em outros tempos, você fez de tudo para separá-los e conseguiu, deixando Simone em grandes dificuldades com o filho pequeno. Então, o Cris também errou por abandoná-la. A culpa não foi só minha. Simone era sua irmã e havia sido prometida para o Cristiano. Eles se amavam muito. Casaram-se e foram morar longe, mas você não se conformou com isso. Algum tempo depois, com a morte de seus pais por causa de uma gripe que assolou a Europa, ela foi visitá-la e passou alguns dias com você. Então, com a ajuda de 2 outras pessoas que receberam considerável valor em joias, Simone desapareceu grávida. Foi colocada no porão de um navio inglês e levada da Europa para muito longe.
para o novo mundo recém-descoberto, os Estados Unidos. Com a ajuda dessas mesmas pessoas, você colocou uma lápide no cemitério da cidade, com inscrições do nome de sua irmã. Por causa da demora da esposa, Cristiano foi buscá-la. Eu soube por você que ela havia contraído a gripe e morreu. Ele se abateu por muito tempo, porém, com os anos, você conseguiu o que queria, casar-se com ele. Não tiveram uma vida plena de felicidade, pois é preciso amor de ambas as partes para um casal ser feliz. O que aconteceu com minha irmã? Ela morreu no parto. E a criança morreu também? Não, respondeu simplesmente. O que aconteceu com o nenê? Era um menino e foi adotado por uma família que lhe deu um teto, comida e o fez de empregado, praticamente um escravo. Sorriu. Ele se resignou com as dificuldades e aprendeu a tirar proveito delas, evoluindo e fazendo bem o quanto podia. E eu? Não conseguiu ser feliz. Nunca esqueceu sua irmã e sofreu muito por ter êxito em controlar o destino. Ninguém é feliz, de verdade, quando provoca situações que fazem os outros sofrerem. Ela não ficaria com ele. Teria morrido no parto de qualquer jeito, não teria? Não. Simone morreu no parto devido às dificuldades pelas quais passou, por tristeza, por não ter o que fazer em lugar tão distante e sozinha. Então eu morri no acidente para sentir o sabor amargo de ver meus planos de casamento irem por terra e vê-los juntos? Eles não estão juntos, não que eu saiba. Podemos ver que existe um grande sentimento entre eles. Só não se dão conta disso por causa das necessidades de Pedro, o filhinho de Simone, que nasceu recentemente. Vitória ficou pensativa por um momento, depois perguntou: E você? Eu o quê? Quem foi você? Por acaso uma das duas pessoas que me ajudou a colocar minha irmã no porão de um navio na Inglaterra e mandá-la para os Estados Unidos? Não. Quem foram essas pessoas, então? Eu as conheci nessa última encarnação? Conheceu bem. As duas pessoas que te ajudaram naquela época foram nossos pais. O papai e a mamãe? Isso mesmo, disse em tom brando. Você estava com a gente nessa época? Mais ou menos, sorriu meio encabulado. Como assim? Quem foi você? O filho de Cristiano e Simone, que nasceu nos Estados Unidos, revelou, olhando-a com ternura, aguardando sua reação. Oh, meu Deus! Não pode ser, Vanilson. Sempre foi um ótimo irmão. Nunca brigou comigo e deveria me odiar. Não a odeio, de jeito algum. Adoro você e consigo entender sua evolução. Vitória, você desenvolveu um intelecto que, junto com seu orgulho e egoísmo, forma um incrível obstáculo para sua própria evolução. Por isso, quer controlar situações e pessoas. Em vez disso, deveria dar atenção ao crescimento moral, que inclui os sentimentos e as emoções, culminando na tolerância e no desejo do bem. Não consigo acreditar que não me odeia. Quando aprender a amar, vai acreditar em mim. Não diga isso, falou quase chorando. Vem cá, dê-me um abraço bem apertado, pediu com largo sorriso. Aproximando-se e puxando-a para si, envolveu-a com carinho,
fazendo-a recostar em seu peito. Por que é tão bom comigo? Já disse, porque te amo incondicionalmente, e por te amar não vou deixar que faça nada errado. Como assim? Questionou, afastando-se e procurando olhar em seus olhos. Vou virar seu obsessor, riu gostoso. Do que está falando? Antes de você ficar chorosa novamente ao lado do Cris, perturbando e deixando-o infeliz, vou te assombrar para deixá-lo em paz. Só assim ele terá uma chance com a Simone, sorriu. Não brinque. Não estou brincando, estou ansioso por essa chance. Fechando o sorriso, falou mais sério. Desejo que seja resignada e não volte mais a ficar se lamentando ao lado dele. Não vou fazer isso. Ao vê-lo rir, perguntou: Está lendo meus pensamentos? Estou sentindo suas vibrações, sua energia. Isso me diz tudo. A verdade é que quer controlar o Cris. Não quero vê-lo ao lado de Simone. Acha que ela não serve para ele por ser divorciada, ter um filho especial e uma série de outros apontamentos que, na verdade, são desculpas para controlar a vida dos outros. Seu tempo encarnada já passou. Quem estiver encarnado, que cuide de si mesmo. O momento agora é seu. Cuide de você. Se Deus a quisesse lá junto dele, não importaria o seu planejamento reencarnatório de morrer nas vésperas do casamento. Estaria lá. Acredita nisso? Totalmente. Há incontáveis casos de pessoas cujo planejamento reencarnatório seria de desencarnar em determinada situação e idade, ou com determinado problema de saúde. Porém, pelo que realizavam nobremente, a vida terrena foi estendida. Não me lembro de nenhum caso assim. Irmã Dulce é um grande exemplo. A tão famosa missionária terrena que viveu na Bahia e era tão respeitada por todos, sem exceção. Segundo os médicos, qualquer pessoa que tivesse aquela condição de saúde, alimentando-se como ela, já teria morrido ou ficado de cama há muito. Mas ela não. Por isso, não lamente sua morte, mas sim sua vida. Observe a maneira como viveu e mude a partir de agora. Com olhos nublados pelas lágrimas de arrependimento, Vitória pediu: Você me ajuda? Largo sorriso no rosto tranquilo, Evanilson afirmou: Vim aqui para isso. Abraçando-a com carinho, embalou-a lentamente de um lado para outro, com ternura e compreensão.